Vamos já começar com o tema internacional, é o que está aí na boca de todo mundo, porque pode ser o prenúncio de uma escalada em direção a uma guerra regional, da qual tomarão parte Estados Unidos, Rússia e China, usando seus proxies, Israel e Irã. Vamos lá então. Atenção, porque esse é um tema que não está distante, a qualquer momento vai bater às nossas portas. Muito preocupante. Após ser atacado pelo Irã no último sábado, com dezenas de drones, mais precisamente 117, e mísseis, 30 mísseis cruzeiro e 111 mísseis balísticos, o governo israelense já avalia realizar um contra-ataque nos próximos dias. Benny Gantz, um dos membros do gabinete de guerra de Israel, afirmou que os iranianos pagarão na hora certa. Qual será essa hora? Enquanto isso, a comunidade internacional tenta evitar uma escalada no conflito que pode levar à Terceira Guerra Mundial. Já os iranianos consideram que o ataque foi uma resposta a um bombardeio israelense e veem o assunto como encerrado. Encerrado agora, né? Porque o Irã avisou que pode lançar uma ofensiva ainda maior caso Israel faça um contra-ataque. Além disso, os iranianos pediram para os Estados Unidos ficarem de fora desse conflito. Muito bem. Bom, nós estamos aí aguardando a qualquer momento a entrada do Major Rafael das Forças de Defesa de Israel. Vamos então conversar agora com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenschaum. Boa tarde, Major. Acertei a pronúncia do seu sobrenome? Boa tarde, Capês. Rosenschaum. Tá certo. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua atenção, parabenizar as Forças de Defesa de Israel. Claro que tudo tem certos pontos que são polêmicos, mas não é fácil assegurar e manter a defesa aí do Estado de Israel cercado por inimigos. Então eu queria, em primeiro lugar, que o senhor tem, o que o senhor viu de tudo isso, qual a palavra das Forças de Defesa de Israel com relação a esse ataque? Capês, veja bem, eu não acho que o que acontece em Israel nesse momento, depois de um ataque tão cruel do Irã, na última noite, eu acho que tem alguma polêmica em relação a isso. O Irã lançou, em um ataque coordenado, mais de 300 mísseis e veículos aéreos não tripulados em direção ao território israelense. Foram 170 aviões não tripulados, nenhum conseguiu atingir o território israelense. Foram 30 mísseis guiados, lançados pelo Irã, também nenhum conseguiu entrar no território israelense. E foram mais de 120 mísseis balísticos lançados pelo Irã, a grande maioria também não conseguiu entrar em território israelense. O exército israelense conseguiu interceptar 99% dos mísseis lançados pelo Irã. É importante ficar muito claro, as pessoas não entendem a gravidade de um ataque desses sem precedentes do Irã. Foram 60 toneladas de explosivos lançados em direção ao território israelense. Para se ter ideia, para colocar abaixo um prédio de 16 andares, precisa de 100 quilos de explosivos. O Irã lançou esse ataque com a capacidade de colocar abaixo 600 prédios de 16 andares no território israelense. Vamos tentar imaginar se o exército israelense não tivesse a capacidade tecnológica de interceptar esses mísseis e não tivesse a nossa aliança dos nossos grandes amigos, o exército americano, o britânico, o francês e outros exércitos aqui na região, inclusive de países árabes, que com uma coligação conseguimos atacar essa ameaça tão grande do Irã, que é uma ameaça não somente para o Estado de Israel e para o Oriente Médio. O Irã é uma ameaça para o mundo todo. O Irã é o pai do terrorismo no mundo. O Irã, ele não somente fornece armamentos, mas também financia as maiores organizações terroristas do mundo. Ele dá conhecimento, ele dá treinamento. O Irã é uma ameaça ao mundo e é importante que todos entendam isso. Sem dúvida. Inclusive, quando o Irã arma o Hezbollah
e arma o grupo terrorista Hamas, as consequências ocorrem dentro da faixa de Gaza para a população palestina e dentro do Líbano para o povo libanês, e não no Irã, que é quem usa os proxies para fazer esses ataques. Agora, meu querido Major, eu analiso, eu vejo muitos comentários de todos os sentidos. É minha obrigação trazer esses comentários para ouvir a palavra das forças de defesa de Israel. Então, o Scott Ritter e o Douglas McGregor disseram o seguinte: o Irã comunicou esse ataque com 72 horas de antecedência. A Grã-Bretanha, os Estados Unidos, e alguns dizem que até com 5 dias de antecedência. Ele não utilizou mísseis hipersônicos e ele não visou áreas densamente populadas, desculpe. Então, a questão que se coloca é: não seria esse ataque do Irã uma resposta interna à pressão da linha dura e feito na medida para que Israel conseguisse neutralizá-lo sem maiores consequências? Esse é um comentário que chega até nós. É minha obrigação levar para ouvir a sua resposta. Talvez o Irã lançou esses 300 mísseis. Esses mísseis poderiam ter explodido a mesquita El-Aqsa. O exército de Israel interceptou mísseis em Jerusalém, passando em cima da mesquita El-Aqsa. Os lançamentos desses mísseis do Irã deixaram uma criança de 7 anos gravemente ferida. Se não fosse a tecnologia israelense, a capacidade de interceptação desses mísseis de Israel, teria uma tragédia tão grande como foi, ou pior do que foi no 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas invadiram o território israelense, deixando mais de 1.000 assassinados e 5.500 pessoas feridas e 240 sequestrados, enquanto 133 ainda estão sequestrados na faixa de Gaza. É importante afirmar que o Hamas, apoiado pelo Irã, o Ali Khamenei, ele disse depois do ataque de 7 de outubro que ele apoia o ataque do 7 de outubro. Nós temos que entender, um país soberano que apoia assassinar civis, tirar pessoas de suas camas, que estão sequestradas, crianças, bebês, pessoas que foram assassinadas em cativeiro, pessoas que, mulheres que foram estupradas, que nós temos relatos de até hoje, meninas, jovens de cativeiro que estão cada dia sendo estupradas pelos terroristas do Hamas e são apoiados pelo Irã. Mas não é somente o Hamas, são todos os grupos terroristas que atuam aqui na fronteira com Israel. É o Hezbollah no norte de Israel, no sul do Líbano, que já lançou mais de 3.000 foguetes em direção ao território israelense, deixando já dezenas de mortos e feridos. 80.000 pessoas do norte de Israel estão evacuados, saíram de suas casas e não podem voltar para as suas casas porque o Irã lança seus foguetes em direção aos civis. E o Irã é apoiado por um país soberano, que é o Irã. O Hezbollah é apoiado pelo Irã. Então, nós temos que entender que o Irã é o patrono de todas essas organizações terroristas que são proxies do Irã. Isso que nós ainda não falamos dos Houthis no Iêmen, que continua lançando foguetes em direção ao território israelense. O Irã é uma ameaça para o mundo. E o exército de Israel conseguiu interceptar 99% dos mísseis. Vamos tentar imaginar o que aconteceria no território israelense se esses mísseis e esses aviões não tripulados não fossem interceptados pelo exército de Israel e pelos nossos aliados. Bom, eu estive em Israel a questão de 40 dias, tive a oportunidade, aí foi o privilégio de estar no Comando Militar Sul, ali responsável pela faixa de Gaza. Visitei lá todos os locais, as instalações onde morreram 26 mulheres, soldados queimadas. Visitei também os kibbutzim que foram atacados, inclusive na região norte, uma cidade mais ao norte que está completamente evacuada. Conversei até com o prefeito. De fato, é uma situação dramática. Israel aprendeu a viver dessa maneira. Agora, minha pergunta é, no caso de Israel dar uma resposta, o Irã, então, intensificar esta resposta, Israel estaria considerando a possibilidade de uma guerra total e frontal com o Irã? Estaria preparado para isso? O Irã já está participando dessa guerra desde o 7 de outubro.
melhor dizendo, o Irã ele já fomenta os grupos terroristas e fornece armamentos e treinamento aos grupos terroristas já há anos, há dezenas de anos. O Irã não entrou ontem ou anteontem nessa guerra. Desde o 7 de outubro, o Irã continua fornecendo armamentos, fornecendo treinamento, fornecendo tudo o que seja necessário, conhecimento e financiando os grupos terroristas para que continuem atacando Israel. Como diz o Irã, Israel é um câncer para o mundo. O objetivo do Irã, eles dizem isso claramente, é exterminar, é acabar com o Estado de Israel. E o Estado de Israel tudo o que quer é viver em paz. Nós não podemos falar do 7 de outubro sem falar dos precedentes do 7 de outubro. O Estado de Israel fez acordo de paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Sudão, estava a caminho de um acordo de paz com a Arábia Saudita. E o que o Irã quer é que não tenha paz no Oriente Médio. É muito importante entender isso. O Irã faz tudo possível para que não tenha paz, para que o Estado de Israel seja exterminado. E o Estado de Israel vai caminhando para que tenha paz aqui no Oriente Médio. Mas como dizia Golda Meir, se o exército de Israel largasse suas armas, o Estado de Israel acabaria. Mas se nossos inimigos largassem suas armas, teria finalmente uma paz aqui no Oriente Médio. Essa é a grande diferença entre o maior Estado terrorista do mundo e os grupos terroristas que atuam aqui no Oriente Médio e o Estado democrático de direito, que é o Estado de Israel, que tudo o que quer é poder viver em paz, em coexistência. Eu vou te dar um dado que é muito importante para poder entender o que aconteceu aqui em Israel no 7 de outubro, que continua acontecendo nos últimos dias. No 6 de outubro, entraram em Israel 18.500 palestinos para trabalhar em Israel, como entravam todos os dias. Os palestinos da faixa de Gaza entravam em Israel e recebiam um salário 4 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. Era mais de 3% da força de trabalho da faixa de Gaza que trabalhava em Israel. E em 2022, entraram em Israel 7 mil palestinos da faixa de Gaza para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Em 2023, até o ataque do Hamas, de 7 de outubro, entraram 5.500 palestinos para receber tratamento médico nos hospitais israelenses. Se não fosse o 7 de outubro, o ano de 2023 extrapolaria a quantidade de 10 mil palestinos que receberiam tratamento médico aqui em Israel. E o Hamas sabia, o Hamas entendia que depois de um ataque como esse, uma alma palestina não entraria em Israel, não para trabalhar e não para receber tratamento médico. E o que o Hamas fez foi provar para o mundo todo que o ódio a Israel, ao único Estado judeu do mundo, é muito maior do que o amor a seus filhos, o amor ao povo palestino. Essa guerra não é contra o povo palestino, essa guerra é contra um grupo terrorista apoiado pelo Irã que atacou Israel, assassinando, estuprando, queimando casas, queimando pessoas vivas. Como você disse, Capês, você esteve aqui em Israel e você viu com seus próprios olhos o que aconteceu aqui nos kibbutzim. E é muito importante poder ver com os próprios olhos o que aconteceu aqui. Porque nós tentamos explicar ao mundo o que aconteceu aqui em Israel, mas é muito difícil o mundo entender. Hoje em dia, as imagens que aparecem no mundo todo são as imagens que acontecem na faixa de Gaza, de civis, e infelizmente, civis pagam o preço dessa guerra. E eu digo, o meu coração sai em direção a civis na faixa de Gaza que pagam o preço dessa guerra. A grande diferença é que enquanto nossos civis aqui em Israel foram os alvos dos terroristas do Hamas, eles entraram em Israel para atacar civis, para estuprar mulheres, para humilhar os judeus, queimando pessoas vivas, sequestrando crianças. E isso, eles festejavam o assassinato de civis aqui em Israel. Nós não ficamos felizes com pessoas que pagam o preço dessa guerra, com civis que pagam o preço dessa guerra em Gaza. Essa é a grande diferença. Civis estão pagando o preço porque o Hamas utiliza os civis como escudos humanos. Eles lançam seus foguetes em direção aos civis em Israel, mas também se escondem atrás dos civis na faixa de Gaza para cometer suas atrocidades. Essa é a grande diferença entre o Estado Democrático de Direito e o grupo terrorista do Hamas.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com o major, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenstein. Nós temos aqui debatedores que querem fazer perguntas, eu pedir um pouco da sua paciência. Vou começar por um critério, não só porque é a única mulher aqui na mesa, mas porque ela é da comunidade judaica aqui do Brasil. A doutora Mônica Rosenberg quer fazer uma pergunta a você. Boa tarde, Major. Muito obrigada por estar aqui conosco. Am Israel Chai. Eu gostaria de fazer, primeiro, uma lembrança do contexto, né? Israel é a única democracia aí no Oriente Médio cercada por países que querem a sua destruição e que estão ameaçando Israel o tempo todo. Então, o nosso exército chama-se Forças de Defesa. É um país que só quer a paz, quer poder viver e crescer e praticar a democracia. E hoje, acredito que o principal objetivo do povo de Israel, além da paz, é retomar, trazer de volta os reféns, os 130, que hoje já parece que são só 90, não sabemos quantos ainda estão vivos. O objetivo é ter paz e poder viver em paz, poder praticar assim, as nossas vidas, nossas tradições, num ambiente tão hostil. Tem também a questão das centrais nucleares que estão no Irã, que poderia ser mais uma causa, talvez, para a nossa ação. Mas a minha pergunta, enquanto nós estamos aqui esperando a decisão do governo de Israel sobre a resposta, qual vai ser e quando vai ser, minha pergunta é uma pergunta muito difícil. Qual é a maior demonstração de força, ou qual seria a maior demonstração de força? Lembrando que, é claro, no Oriente Médio é preciso mostrar força porque Israel está o tempo todo sob ameaça. Qual seria a maior demonstração de força? Uma resposta bélica, um ataque, um bombardeio ou justamente o contrário? Fazer como Yitzhak Shamir fez na Primeira Guerra do Golfo e não reagir, segurar, não dar a eles o que eles querem, manter a coalizão internacional contra o Irã, reforçar esta coalizão neste momento. Qual você considera que seria mais forte? Mônica, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Antes do 7 de outubro, nós entendíamos aqui em Israel, a concepção que existia aqui no Estado de Israel era que enquanto os palestinos se desenvolviam, os palestinos trabalhavam, os palestinos recebiam atendimento médico em Israel, isso diminuía a vontade, a intenção de fazer um ataque como esse. Nós entendíamos que o amor pelos palestinos talvez diminuiria o ódio pelos israelenses. Infelizmente, o 7 de outubro mostrou que o ódio que os terroristas têm pelo Estado de Israel, pelos judeus, pelos israelenses, é um ódio que é muito maior do que o amor que eles têm pelos próprios filhos, que eles têm pelos próprios palestinos. Como eu disse, antes do 7 de outubro, os palestinos trabalhavam em Israel, os palestinos recebiam tratamento médico em Israel, mas isso não importava para os terroristas. Aquela vontade de acabar com o Estado de Israel, de humilhar os judeus, isso foi maior e fez com que o Hamas entrasse, invadisse o território israelense com mais de 3 mil terroristas, deixasse 1.200 civis mortos, mais de 5 mil feridos e 240 sequestrados. Para se ter ideia, a cada 1.000 pessoas aqui no território israelense, uma foi afetada pelo ataque do 7 de outubro. A cada 1.000 pessoas aqui no território israelense, uma foi sequestrada ou assassinada ou ficou ferida nesse ataque. Eu acho que as proporções do ataque de 7 de outubro não estão claras a todos. Eu vou dar um exemplo para talvez deixar um pouco mais clara as proporções desse ataque. O Estado de Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes. O Brasil tem uma população de um pouco mais de 200 milhões. É como se um ataque nessas proporções no Brasil atingisse 160 mil pessoas. Tentem imaginar, eu sou carioca, eu conheço o Maracanã. Tentem imaginar um Maracanã lotado. Todos os ingressos vendidos do Maracanã. No clássico, 80% de todos que estão no Maracanã são fuzilados. Não morrem. São fuzilados, ficam feridos. 80%. 17% são assassinados a sangue frio. E 3% são sequestrados. Agora multipliquem isso por 2 e acrescentem mais 20 mil pessoas.
Isso foi o que aconteceu aqui no 7 de outubro. Foi o maior ataque terrorista do mundo. Isso foi o que fez os terroristas do Hamas. Isso, Mônica, responde a sua pergunta. Porque os terroristas fizeram isso quando entrava dinheiro na faixa de Gaza, quando os palestinos tinham trabalho dentro de Israel, quando os palestinos recebiam atendimento médico nos hospitais israelenses. Tem uma pessoa que estava sequestrada, ficou 51 dias sequestrada pelo Hamas, se chama Aviva Segal. Inclusive, ela deu uma entrevista para uma emissora de televisão no Brasil. Ela me disse o seguinte, ela me disse que quando ela estava dentro do túnel subterrâneo, um dos terroristas disse para ela que a filha dele foi tratada no hospital israelense e lá ele aprendeu um pouco de hebraico. E esse terrorista era o terrorista mais cruel, o mais violento. E a própria filha do terrorista foi tratada no hospital israelense, que ela tinha um problema muito complicado de saúde. Esses são os terroristas. Enquanto os terroristas não forem desmantelados, não terá paz no Oriente Médio. Então, a única forma de desmantelar a capacidade militar dos terroristas, infelizmente, é através da força. Foi o que os terroristas demonstraram. Nós fizemos de tudo, para que não seja usada a força militar para isso. Mas o grupo terrorista do Hamas, apoiado pelo Irã, não deixou outra alternativa. Estamos aqui com o porta-voz, Rafael Rosenstein, Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Pediria que se você fosse um pouco mais conciso, porque tem muitos, são perguntas, eu sei da limitação do seu tempo, e os debatedores querem fazer perguntas, são especialistas também que estão aqui. O professor de Relações Internacionais, Acácio Miranda, vai dirigir uma pergunta a você, Rafael. Boa noite, Major. Major, nas suas ponderações você faz muita menção ao apoio que o Irã emprega das diversas organizações terroristas que atuam no Oriente Médio. Mas eu vou deturpar um pouco o sentido dessa pergunta, porque eu gostaria que você falasse sobre eventuais apoios dados ao Irã. Nós sabemos, por exemplo, e você bem disse, que foram quase 300 mísseis e drones disparados em direção a Israel. No entendimento de Israel, o Irã é capaz de fazer isso sozinho ou ele tem apoio de outros países, como é o caso da Rússia ou da China, por exemplo? Toda a responsabilidade pelo ataque dos mais de 300 mísseis foi do Irã. Nós entendemos que o Irã é o grande patrocinador dos grupos terroristas, a capacidade do Irã de financiar os grupos terroristas. O Irã tem essa responsabilidade exclusiva pelo lançamento dos foguetes, dos mísseis e dos aviões não tripulados em direção a Israel. Então, a nossa defesa foi focada ao ataque feito pelo Irã e as nossas decisões sobre a resposta, que será decidida pelo governo de Israel, o exército vai atuar também contra o Irã, de acordo com as decisões do governo israelense. Muito bem. Agora nós estamos aqui com... Agora são 19 horas e 29 minutos em Israel, porque aqui no Brasil, horário de Brasília, 14 horas e 29 minutos. Major, o coronel José Marques, também especialista em geopolítica, ele vai lhe dirigir uma pergunta também. Muito obrigado pela sua atenção e por estar atendendo aqui a Jovem Pan. Coronel. Major Rafael, uma boa tarde. Em relação à Arábia Saudita e à Jordânia, que acabaram apoiando a Israel nesse ataque do Irã, gostaria de saber qual foi o posicionamento deles e a ação operacional resultante tanto do ataque contra os mísseis e os drones lançados pelo Irã em relação à Jordânia e à Arábia Saudita. Coronel, a coligação feita pelo exército de Israel para interceptar esses mísseis foi uma coligação ampla, feita pelas maiores potências do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e também países árabes aqui do Oriente Médio. Eu não vou entrar em detalhes sobre a forma de atuação aqui em Israel por motivos operacionais, mas todos os países que, em conjunto,
interceptaram esses mísseis, eles entendem que o Irã é uma ameaça não só para o Oriente Médio, uma ameaça para o mundo todo. E por isso que, em conjunto, atuaram para eliminar essa ameaça vindo do Irã. Muito bem. Agora o professor Ricardo Rose, que é cientista político, vai também endereçar uma pergunta. Boa noite, Major, para o senhor que está em Israel. A minha pergunta é no sentido de... Nós já sabemos, todos nós, a comunidade internacional, sabe do papel do Irã no financiamento de grupos terroristas aí na região. Porém, uma retaliação de Israel ao Irã, grandes proporções, capacidade que Israel tem, tendo apoio dos Estados Unidos, não pode gerar aí um conflito regionalizado, ampliar os problemas na região, aumentar as tensões na região. Qual é a sua análise sobre isso? Qual a probabilidade de Israel, em respondendo esse ataque direto do Irã, aumentar o conflito para um conflito regional? Talvez até mais do que isso, uma vez que existe a probabilidade de Rússia e China estarem ao lado do Irã. O Irã, como eu disse, é o grande patrocinador dos grupos terroristas aqui na fronteira com Israel. O Irã não entrou nessa guerra atacando Israel na última noite. O Irã, desde o 7 de outubro, ele continua apoiando os grupos terroristas, em particular o Hezbollah no norte de Israel, que continua lançando seus foguetes do sul do Líbano em direção ao território israelense. Então, o Irã decidiu dar uma escalada na guerra que está sendo travada contra o grupo terrorista do Hamas na faixa de Gaza, e o Irã vai ter que arcar com as consequências. As consequências serão decididas pelo governo de Israel. O Estado de Israel é um país democrático e o exército vai colocar em prática, vai atuar de acordo com as decisões governamentais. É muito importante frisar que a guerra que está sendo travada aqui no Oriente Médio é uma das guerras mais difíceis da história das guerras, por 4 motivos. Primeiro, porque a guerra na faixa de Gaza é travada em um ambiente urbano, dentro dos bairros na faixa de Gaza. Segundo, porque essa guerra é travada em um dos ambientes mais densamente populosos do mundo. A faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados e mais de 2 milhões de habitantes. Terceiro, porque é uma guerra assimétrica, travada entre um Estado democrático de direito, que respeita todas as normas do direito internacional, e um grupo terrorista, que fere todas as normas do direito de guerra. Mas o quarto ponto, talvez o mais importante, essa guerra é uma guerra que ela é travada em diversas frentes, não só na faixa de Gaza. O Estado de Israel está sendo atacado pelo norte através do Hezbollah, pelo sul, através dos Houthis e também agora pelo Irã. Então, o exército de Israel vai atuar de acordo com as decisões do governo de Israel, que vão levar em conta todas as consequências da resposta que será dada pelo exército israelense. Major Rafael Rosensheim, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, muito obrigado e, acima de tudo, meus parabéns por estar aí prestando esclarecimentos no nosso vernáculo, esclarecendo. O espaço está aberto também aos representantes do Irã, se quiserem, mas foi Israel quem, num país democrático, presta todas as informações aqui. Muito obrigado. A gente espera que a paz possa um dia prevalecer. Obrigado, Capês. Foi um prazer falar com vocês.